seguindo seus passos, seguindo suas ideias. Eu nunca tive a oportunidade de estar próximo a ele fisicamente. Comentava agora com meu amigo Zé Paulo que tenho muito presente, só não sou capaz de fixar a data, mas uma tarde em que, na Rua Marconi, quase esquina da Conselheiro Crispiniano, o Dr. Roberto Sampaio Dória me apresentou a ele. E aquilo foi uma coisa marcante, né? Uma coisa realmente marcante, porque eu já tinha uma imensa admiração. Ele era mais de um, não é? Aquela tese, o coronelismo, marca, na verdade, um perfil do homem que se colocava diante da realidade desde uma perspectiva distinta da adotada pela generalidade das pessoas. Eu acho que nós podemos dizer que o mundo divide os homens em dois grandes grupos, um grande grupo e um pequeno grupo, talvez. Grande grupo daqueles que descrevem o mundo, falam no direito, falam na sociologia, descrevem o seu objeto, e o outro que é o pequeno grupo dos censores, mas censores no sentido do pensamento crítico. Né? E eu acho que a gente pode ver isso mais adiante, a partir exatamente dos temas que eu tomei, e agora eu me dei conta que bastava um dos temas, porque, a não ser que eu abrevie as coisas, eu vou fazer isso. Porque senão eu ficaria tempo demasiado a vos falar. Eu tomei dois temas, exatamente, quando nós conversamos em Brasília. Os regulamentos e a interpretação. E meu coração ficou balançando, porque são, entre inúmeras outras, esses são, ou inúmeros outros, esses são dois aspectos fascinantes no pensamento de Vitor Nunes Leal. Mas eu tenho algumas notas sobre isso. Vamos lá. Administrando o tempo. Eu diria que, com relação à matéria dos regulamentos, ele era seguramente muito mais atual do que os nossos contemporâneos. Nós fomos à doutrina, nossa doutrina do direito público continua até hoje dizendo que regulamento é ato administrativo. Tem que ter compreendido que as funções do Estado não são a executiva, a legislativa e a administrativa, mas sim a normativa. E a normativa compreende, além dos regulamentos e das leis, algo que parece que não existe, mas que existe pesadamente, que são os regimentos dos tribunais. Mas não vou chegar lá. Eu vou referir apenas 3 textos de Vitor Nunes Leal, de 45 e 46. Primeiro, lei e regulamento, um artigo que está no volume 1 da Revista de Direito Administrativo, em que ele trata de lei e regulamento à luz da Constituição de 1937. Aliás, meu querido Zé Paulo Pertence começa a sua apresentação daquele livro, justamente, quando começa, menciona exatamente esse texto. E uma coisa interessantíssima é que ele já havia percebido que se há de falar em função legislativa e função regulamentar do presidente da República, ambas compondo a função normativa do chefe de Estado. O senhor, por favor, reserve isso que eu estou dizendo agora, porque isso vai ficar mais claro mais adiante. Depois ele diz claramente, ao tratar da distinção entre lei e regulamento, que regulamento não é ato administrativo, que regulamento é ato normativo. E faz uma diferença óbvia, mas que parece não ser tão óbvia assim, se nós consultamos a chamada doutrina
nossa doutrina em 2009, que há uma diferença entre órgão e função. No segundo texto, funções normativas de órgãos judiciários, que está no volume 6 da RDA, outubro de 46, ele faz exatamente uma exposição sobre o desempenho pelos órgãos das funções administrativa, normativa e jurisdicional. Um texto maravilhoso em que ele faz a defesa de Oliveira Viana, esse grande esquecido, mas que foi seguramente uma figura exemplar. Vai lá, teve seus excessos políticos, mas depois dos 40 a gente já começa a ser mais generoso, não é? E ele faz uma defesa daquilo que Oliveira Viana chamava a imprescindibilidade da função normativa da justiça trabalhista. Depois ele fala dos regimentos dos tribunais. E passa, sem deixar de referir, algo extremamente importante, que tem dado tem dado margem a grandes discussões, que são as funções normativas da justiça eleitoral. Às vezes exercidas com um rigor exagerado. Esse negócio, por exemplo, dos fichas sujas, que é uma coisa bastante atual, a Constituição diz que que não há execução antecipada de pena. Mas a justiça eleitoral, os tribunais eleitorais, parece que fazem mostra da Constituição, porque querem dispor sobre essa matéria dos chamados fichas sujas. Depois o Vitor fala da inutilidade do critério formal para identificar a lei e expressão de função legislativa, e aí ele diz uma coisa notável, como ousadia, que só podia ter quem conhecesse o assunto. Ele diz, pois há leis de natureza judicial e outras de natureza administrativa. O senhor me perdoe a informalidade, mas precisa ser muito homem intelectualmente para dizer com firmeza uma coisa dessa. Depois há um outro artigo, o Delegações Legislativas, que é de julho. Esse que eu referi é de outubro, que é de julho de 46, ainda na RDA, volume 5, em que ele afirma que o regulamento, exatamente como a lei, é um ato de natureza normativa. Eu diria mais, que Vitor Nunes Leal já fazia uma distinção que, até hoje, se me permitirem também exercer a perspectiva, a visão crítica, ainda hoje está equivocada. Porque, na verdade, hoje se fala em regulamento de execução, regulamento delegado e regulamento autônomo. E ele já dizia que não era delegado coisa nenhuma, que é regulamento autorizado, simplesmente autorizado. Olha, me permitam ser bem ácido, mas eu diria que até hoje nossos publicistas continuam a repetir a lenga-lenga da separação dos poderes, o velho discurso liberal de Montesquieu. Pois é um negócio terrível que hoje, com esses Google e YouTube da vida, não se lê mais os autores no original. E normalmente se citam os autores de segunda, 15ª, 27ª mão. Montesquieu jamais propôs a separação dos poderes. Eu diria que, para quem quiser ter uma ideia adequada a respeito disso, que leia o Problemas de Direito Público, volume 2. A famosa conferência que Vitor Nunes Leal faz, em que ele diz que a divisão, a separação dos poderes é uma construção da burguesia, é um sistema construído para impedir que o Estado pudesse atuar pronta e eficientemente. O que se tratava é isso que está na construção de Montesquieu,
o que se tratava era de debilitar, corroer, dividir o